nossa aula. Tá? Então, nossas atividades de hoje, o capítulo 9 do livro 2 de Introdução à Filosofia. A última aula, nós trabalhamos a questão do chamado Erasmo de Roterdã e um pouquinho da sua obra chamada Elogio à Loucura, ou Elogio da Loucura. Ou seja, a obra onde ele pressupõe as ações do humanismo. Aí eu pergunto para vocês, o que seria o humanismo, tá? Dentro dessa estrutura da filosofia renascentista, o que seria o humanismo? Para facilitar a vida de vocês e para que vocês não precisem responder, o humanismo corresponde à valorização da figura do ser humano. O humanismo corresponde a uma valorização das ações humanas em relação às atividades relacionadas à própria estrutura divina. Então, nós temos o primeiro humanista, chamado Erasmo de Roterdã, e temos chamado Thomas More na questão da política, na questão do desenvolvimento das práticas do bem comum para a sociedade. E como Erasmo de Roterdã tem uma obra principal, a referência do seu pensamento, que é chamada Elogio da Loucura, Thomas More ou Thomas More, tá? No texto de vocês está More, Thomas More, tá? Thomas Morus ou Thomas More. No nosso texto do livro está M-O-R-E, Thomas More. Tá ok? Então, dentro dessa perspectiva, dentro dessa análise do pensamento, Thomas More, ele se destaca em relação às atividades voltadas para o campo da política. Ele vai criar uma ideia de uma sociedade perfeita. E essa sociedade perfeita deu origem ao nome do livro que ele escreveu, a principal obra de Thomas More. Tá? Então, a principal obra dele será o livro Utopia, mas nós precisamos salientar que Thomas More, ele é um herdeiro das ações da filosofia medieval. Então, eles têm ainda em si resquícios do pensamento medieval, certo? Resquícios das ideias do pensamento medieval. Espera aí, só um pouquinho. Eu vou cancelar um cara aqui, tá? Vou cancelar um cara aqui, isso, cancelando o Matheus Braga, porque o Matheus Braga está fazendo gracinha na webcam. Ronita, olha, eu consigo colocar a câmera, faz tempo já que eu não conseguia, daí você tira meu vídeo. Tudo bem, tranquilo, mas eu fechei a sua câmera para parar com a gracinha, tá ok? Deixa eu ver. Só um pouquinho, estou marcando a presença de dois colegas que estão entrando, tá? O Gustavo e a tal Mariana. Deixa eu marcar aqui, Mariana. Só tem uma Mariana, portanto, é a Mariana Hofkin. Ok? Então, dentro dessas prerrogativas de análises, ou dentro das prerrogativas das ideias de Thomas More, nós temos a situação do processo de formação estrutural dele. Na verdade, Thomas More, ele se envolveu diretamente com a análise da política dentro da Inglaterra. E vocês estão vendo com o professor de história a formação das monarquias nacionais na Europa, principalmente a Revolução Inglesa, tá? O processo de formação da monarquia inglesa, e vocês estão vendo também, tá, a formação das reformas protestantes, ou seja, o movimento das reformas religiosas a partir do século XVI. Então, Thomas More, ele vai vivenciar toda essa situação. Ele vai receber o título de cavaleiro, ele vai receber o título de lord na Inglaterra. Então, toda vez quando a gente fala a respeito de Thomas More, nós estamos falando a respeito do Sir Thomas More, ou seja, do Lord Thomas More. Então, ele passa a ocupar cargos públicos de grande relevância dentro da Inglaterra. Ele nasceu em 1478. Então, quando ele está no auge da sua juventude, ele vive um movimento chamado Reformas
protestantes. E essas reformas protestantes tinham o objetivo de romper com a estrutura e o poder da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele foi um filho de juiz, ele estudou direito, ele se formou como advogado e hoje ele é santo canonizado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Se não me falha a memória, ele foi declarado ou foi canonizado santo por volta de 1935. Ele recebe o título de São Thomas More, tá ok? Então, a partir daí, ele dá todo um detalhe ligado diretamente ao seu processo educativo. Então, desde cedo, teve uma boa educação. Estudou línguas, estudou idioma, ele aprendeu o francês, ele aprendeu o italiano, ou ele aprendeu o espanhol, ele aprendeu matemática, astronomia, filosofia e também teologia, mas a sua formação é diretamente ligada ao direito. E a partir daí ele passa a explicitar as suas abordagens acerca da política. Então, Thomas More era amigo íntimo de Erasmo de Roterdã. Os dois viveram um mesmo período, a mesma época. Então, as ações de Erasmo de Roterdã influenciaram o humanismo de Thomas More. Tá? Erasmo de Roterdã era escritor, filósofo, teólogo, humanista neerlandês, ou seja, ele passa a estabelecer uma forte importância a respeito dos escritos de Thomas More. Então, Erasmo dedicou sua obra mais emblemática, Elogio da Loucura, ao seu amigo e mentor Thomas More. Então, necessariamente, a relação entre esses dois era bem íntima, que levou a desenvolver, levou a ampliar a ideia do humanismo na Europa. Tá? E toda essa situação, toda essa condição de desenvolvimento do humanismo na Inglaterra, na Alemanha e também na França, conduziu os pensadores a romper com as ideias da Igreja Católica Apostólica Romana. Não se esqueçam, esses filósofos, eles passaram a utilizar aquelas características que nós falamos na primeira aula a respeito do Renascimento, tá? Começaram a utilizar o humanismo, a valorização da figura do ser humano, tá? O antropocentrismo, colocando o homem como responsável para responder racionalmente a todas as suas questões, o racionalismo, o uso da razão, o naturalismo, a expressão máxima da beleza da natureza e que os fenômenos naturais possuem causas naturais. A partir daí, eles passaram a estabelecer um contato direto com as ações de caráter anticlerical, ou seja, um caráter, uma análise ou uma reflexão ligada diretamente ao pressuposto racional, sem nenhuma interferência da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Por conta do seu conhecimento na posição de homem das leis, ou seja, um grande advogado, ele fez parte da corte inglesa a partir de 1520. E, por favor, a Inglaterra, nesse período, está passando por constantes mudanças, está passando por constantes problemas de caráter político, de caráter econômico e, principalmente, de caráter religioso. Lá por volta da década de 1530, o rei Henrique VIII, ele começa a agir de forma a querer se libertar do poder da Igreja Católica Apostólica Romana. E em 1534, o rei ele vai romper com a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele vai romper com a Igreja e vai criar o chamado anglicanismo, uma religião protestante contra os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. E, a partir daí, Thomas More, como um excelente homem da lei, como um excelente indivíduo que estava dentro do governo inglês, ele vai se colocar
contra o rei Henrique VIII por romper com a Igreja Católica. É claro que ele era essencialmente religioso, católico, fervoroso, e por isso ele vai considerar que a igreja inglesa surgida, a chamada Igreja Anglicana, era uma afronta ao desenvolvimento da religião católica apostólica romana. Então, diz assim, o catolicismo fervoroso de Thomas More provou ser um problema para o rei Henrique VIII, inspirado nas ideias protestantes. Declarou supremacia como chefe da Igreja da Inglaterra. E, em relação a isso, Thomas More se coloca contra o rei Henrique VIII, certo? Então, a partir daí, ele vai ser acusado de traição e, dentro dessas prerrogativas, Thomas More escreve sua principal obra, tá ok? Então, todavia, Henrique VIII, com o intuito de casar-se novamente, funda o anglicanismo em 1534, rompendo laços com a Igreja Católica Apostólica Romana. Se vocês estão estudando as reformas protestantes, vocês já ouviram falar da reforma anglicana promovida pelo rei Henrique VIII. O que foi esse momento? Esse momento foi a ideia em que o rei Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, e Catarina de Aragão não deu a ele um filho, um filho varão, ou seja, um filho homem. Ele teve uma filha com Catarina de Aragão, a filha chama-se Elizabeth, tá ok? Elizabeth II, que a gente vai estabelecer abordagem de história. Só que ele separa, ele rompe o casamento com Catarina de Aragão e casa-se com Ana Bolena, que era a sua amante. Então, o Papa da Igreja Católica, ele não aprova a separação do rei. E o rei, usando dos seus poderes como um absoluto, como um monarca, como uma estrutura do poder dentro da Inglaterra, ele rompe com a Igreja. Simplesmente, a partir de 1534, a Igreja Católica Apostólica Romana passa a não ter mais poderes dentro da Inglaterra. E o rei passa a ser o chefe da igreja e também o chefe do Estado na Inglaterra. E, em relação a isso, Thomas More vai contra o rei, porque o rei estava se colocando contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Algumas das principais obras de Thomas More, tá ok? A Utopia, a Agonia de Cristo, a Apologia, Diálogo da Fortaleza contra a Tribulação, Tratado sobre a Paixão de Cristo, Os Novíssimos, Réplica de Martim Lutero, Diálogo contra as Heresias, Súplica das Almas e Epitáfio. Além dele ter escrevido todas essas obras, ou, aliás, apesar dele ter escrito todas essas obras, tá ok? A principal obra é a primeira, do primeiro tópico, ou seja, a Utopia, onde ele cria uma chamada sociedade ideal, onde todos desenvolveriam ações de igualdade, ou seja, não haveria diferença entre a sociedade, entre o grupo. Olha aqui, publicada em 1516, a Utopia é, sem dúvida, a obra mais emblemática de Thomas More. Tá? Na obra, ele faz críticas à sociedade inglesa da sua época, onde a utopia seria uma ilha composta pela sociedade ideal, porém é inatingível. Então, ele escreve a utopia como se fosse uma ilha. E todo mundo sabe que a Inglaterra, sua estrutura geológica é uma ilha. Então, ele escreve a ilha como essa ilha fosse a Inglaterra, mas ele não dá o nome de Inglaterra, ele chama de utopia. Então, lembre-se que ele foi ortodoxo religioso que defendeu os dogmas da igreja, atacando os valores da monarquia e o luxo desnecessário que era vivido pelos reis, pela nobreza inglesa. Então, ele vai atacar duramente a ideia de uso e abuso do dinheiro
público, uso e abuso do dinheiro da população pelos monarcas e pelos nobres. Portanto, a ideia de Thomas More era criar uma sociedade ideal, mas ele propriamente, ele tem dentro de si o conhecimento, ele tem dentro de si a ideia de que essa sociedade perfeita, ou essa sociedade ideal, é inatingível. Por isso, o nome de utopia. Para quem não sabe, utopia vem querer dizer algo que é inatingível. Utopia é algo que é criado para mobilizar um grupo de indivíduos ou um grupo dentro da sociedade. A utopia seria algo incapaz de ser alcançado totalmente. Então, há chamadas utopias. Então, a partir daí, nós temos diversas utopias. Nós temos utopias econômicas, utopias políticas, utopias morais e assim consequentemente. Então, algumas das frases de Thomas More, tá? Deus retirou ao homem o direito sobre a vida dos outros e mesmo sobre a sua. E os homens poderiam acordar entre si circunstâncias autorizando que se matassem reciprocamente, ou seja, uma crítica à ideia da pena de morte. Então, em Thomas More já vem a ideia de tentar humanizar as penas, ou seja, tentar retirar a morte como uma pena, como uma punição para o sujeito. Isentos de lei divina, quando Deus não lhe previu nenhuma exceção, os contratantes enviaram para a morte aqueles que a ela tivessem sido condenados por um julgamento humano, ou seja, os homens estabelecem julgamentos de homens pelos homens através dos homens, e daí mandam um indivíduo para a pena de morte. Então, segundo Thomas More, nós não deveríamos ter em nenhum local do mundo, em nenhuma época, as chamadas pena de morte. Lembre-se de que o Brasil não tem pena de morte, mas alguns estados norte-americanos aplicam essa prática. Alguns estados da África aplicam também essa prática da chamada pena de morte para aqueles que cometeram crimes considerados gravíssimos, tá? Então, são muitos numerosos os nobres que vivem ociosamente, como verdadeiros zangões. Eles vivem do suor dos outros e esfolam e sugam o sangue dos vassalos que vivem em suas terras. Quer dizer o seguinte, que a sociedade não deveria possuir indivíduos com grandes posses para que eles não precisem trabalhar. Então, toda a sociedade deveria possuir indivíduos capazes de compartilhar as suas atividades do dia a dia com os outros da sociedade. Aí vem a ideia daqueles que moram na chamada Ilha de Utopia. Os utopienses seriam todos aqueles indivíduos que moram dentro da chamada utopia ou Ilha de Utopia. Diz assim, os utopienses vão à guerra somente por boas razões, ou seja, aqueles que vivem ideologicamente dentro de uma ilha chamada utopia, eles só vão à guerra por boas razões. Entre essas razões estão a proteção do próprio país, a proteção de países amigos contra o exército invasor e a libertação de um povo oprimido pela tirania e pela servidão. Então, segundo Thomas More, não há necessidade de você fazer uma guerra simplesmente para expandir o seu território ou para conquistar outros territórios. A guerra deverá ser feita somente para proteger a sociedade ideal. Aí diz assim, seu pensamento filosófico esteve intimamente relacionado com o movimento humanista que começou no século XV na Europa. E aí entra o vosso conhecimento de literatura e também história, o movimento humanista lá do século
15. Principalmente, eu vou abordar aqui o seu conhecimento de história a respeito do processo de humanização das artes, humanização do pensamento e humanização da própria filosofia. Ou seja, tudo que existe agora no universo tem causas naturais e podem ser compreendidas pelo ser humano. Essa postura foi importante para romper com a filosofia medieval, colocando assim o ser humano com prioridade, ou seja, a partir das ideias de Thomas More, a partir das ideias de Erasmo de Roterdã, nós temos o centro da atividade, o centro das atenções, o ser humano. A partir de agora, o ser humano passa a ser o elemento fundamental para responder todas as questões racionais que exigem uma resposta. Então, vale lembrar que Thomas More foi um grande admirador do filósofo grego Platão, levando em conta suas ideias sobre a verdade, a sabedoria, bem como a dialética, a questão do mundo inteligível e o mundo sensível. Ademais, ele se inspirou na República de Platão. Por favor, no livro A República de Platão, Platão estabelece a sua sociedade ideal. Então, ele se inspirou na obra República para poder escrever a chamada utopia. Então, na verdade, a utopia é uma releitura da obra da Antiguidade de Platão. Sua filosofia está ligada com a teologia, um pouco com a religião, visto que More foi um indivíduo influenciado pela religião católica. Suas ideias contribuíram para a área da filosofia do direito e filosofia política. Então, o pensamento de Thomas More está ligado ao direito, à política e à religião católica. É super simples, super fácil. Como exemplo, temos sua obra mais emblemática, a Utopia, onde ele analisa a estrutura social, política, jurídica, religiosa de uma sociedade ideal. Traduzindo, essas ideias estão ligadas diretamente à forma com a qual ele concebia a realidade dentro do seu período, que é o período do fim da chamada Idade Média. Então, no fim da Idade Média, nós temos a expansão das ideias de Thomas More. Então, para eu confirmar a presença de vocês, abram vossas webcam agora. Eu preciso ver o rostinho de vocês para confirmar que você me bloqueou, Rony, eu não consigo abrir. Você me bloqueou. Abram. Mariana, tá dormindo, Mariana? Bom dia. Fabrício Rezende, bom dia. Ana Carolina, tô vendo sua carinha bonitinha. Ana Luísa Ruda, tô vendo você arrumar seu cabelinho também. Amanda, Rony, eu tô aqui, mas tô sem câmera. Bom dia, Amanda. Letícia Capa Verde, bom dia, tá com cara de sono. Pedro Maia, tá escondendo de mim, Pedro Maia. Luciano, bonita imagem do Neymar aí, Luciano. Bruno Donida, tranquilo. Eduardo Eli, tranquilo. Fabrício, João Gabriel, tranquilo, tá? Aí eu tenho ainda na minha webcam Bruno Ponte, bom dia. Luísa Novaes, bom dia. Ana Luísa Ruda, já falei. Gustavo Smith e Isabela Risuto. Para vocês, uma ótima quarta-feira. Apareceu agora a Ana Clara Franco, apareceu agora o Fernando Maciel. Para vocês, uma ótima quarta-feira, tá ok? Daqui a pouco, um bom almoço para vocês. Desbloqueei, Rony, eu não consigo ligar. Confirmando a presença de vocês, tá ok? Um beijo, um abraço, uma boa semana para vocês. Fica tranquilo, Matheus, eu sei que você está presente. Tchau, Rony. Assiste o jogo hoje. Tchau, Rony. Tchau, Rony. Alô, Rony. Tchau, Carolina. Tchau, Amanda. Tchau, Ana. Tchau, Bruna. Tchau, Bruno. Tchau, Rafael. Tchau, Companhia Limitada. Beijo, beijo, beijo. Tchau, Fabrício. Encerrando a transmissão. Um beijo bem gostoso para você, Rony. Falou, uma